Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Em 2026, o ambientalista José Lutzenberger, o nosso Lutz Global, completaria 100 anos. Lutz nasceu em 17 de dezembro de 1926, em Porto Alegre. Para comemorar o seu centenário, iniciamos uma playlist chamada Minhas Memórias com o Lutz, na qual vamos trazer convidados para nos contarem suas memórias e vivências mais significativas com o ambientalista. Para iniciar essa playlist, nós convidamos o Sebastião Pinheiro, que foi amigo e parceiro de lutas do Lutz. Sebastião Pinheiro é engenheiro agrônomo pela Universidade Nacional de La Plata, graduado em 1973. Ele é pós-graduado em Engenharia Florestal pela Escola Superior de Bosques, pela UNLP, na Argentina, em 1975. Pós-graduado em Toxicologia, Poluição Alimentar e Meio Ambiente, na Alemanha, em 1983. É autor e coautor de diversas publicações, muito importantes, né? Entre elas, Agente Laranja em uma República de Bananas, Biotecnologia muito além da Revolução Verde, Agricultura orgânica e máfia dos agrotóxicos no Brasil, em parceria com Dioclécius Luz e Nasser Youssef Nasser, Ladrões de Natureza, Saúde no Solo versus Agronegócios, Agroecologia 7.0. Ele é um ativista científico em agricultura saudável, cromatografia de Pfeiffer e agroecologia camponesa. Agradeço muito sua presença aqui no nosso canal, Tião. Eu que agradeço vocês. Poder falar sobre o Lutz é não só exercitar a memória, mas também muito satisfatório pela projeção dele, pela jornada que ele cumpriu e por poder festejar isso contigo e com todos os seus assistentes. Ah, que legal. Então, o Sebastião, né, um dos maiores ativistas aí pela agroecologia que a gente tem aqui no Brasil, está sempre se movimentando, sempre viajando, sempre levando, né, ensinando as pessoas, ajudando pessoas, né, na promoção da agroecologia, tanto no Brasil quanto em outros países do exterior, né? Então, uma grande alegria e satisfação ter você aqui no Lutz Global. Obrigado. Então, Sebastião, a primeira pergunta que eu queria te colocar, né? Se você pode contar para nós como foi que pela primeira vez você ouviu falar do Lutz, como é que foi seu primeiro contato, né, seu primeiro encontro com ele? Eu ainda era estudante e eu tinha que procurar um tema, e o meu tema de pós-graduação na Argentina era sobre um parque nacional. Eu, como engenheiro agrônomo, como engenheiro florestal, tinha interesse em um parque que é um dos parques mais belos que eu conheço. Quase todo parque nacional é muito bonito, muito especial, mas El Palmar, na província de Corrientes, Entre Rios, é um parque de muita beleza, porque tem os famosos butiás como bioma, como natureza, e grandes pradeiras e áreas que são inundadas periodicamente, nas margens do rio Uruguai e do rio Paraná. É muito grande. Mas, na universidade, nós recebemos uma notícia, e a notícia era referente ao Brasil. Dizia que se ia instalar uma fábrica de celulose. O Brasil, naquela época, era um regime autoritário do senhor Garastassu Médici, general. Se ia instalar uma fábrica de celulose do governo da Noruega, ela se chamava Borregaard, e que ela ficava a menos de 10 quilômetros em linha reta de uma capital brasileira, que é a capital mais cultural do Brasil. E eu disse à universidade, eu posso trocar o meu tema? Porque eu tenho um tema brasileiro,
um tema mais interessante do ponto de vista que aqui eu vou ter que passar pelo menos uns 2 anos fazendo um levantamento de um parque nacional sozinho, no meio de um ambiente que é bastante difícil, porque não havia infraestrutura do parque. Hoje existe. Eles autorizaram e eu vim a Porto Alegre. E a primeira coisa que eu fui era no Correio do Povo, um jornal tradicional da cidade. Ali eu encontrei um jornalista que me disse: não, você deve procurar o José Lutzenberger. Eu fui no Lutzenberger, me deu o endereço, eu fui à casa dele, conversei com ele, e ele foi muito solícito. E me disse: não, eu estou indo para a Assembleia Legislativa agora, porque nós temos um evento sobre poluição e sobre meio ambiente. E eu disse: eu posso acompanhar? E aí eu acompanhei ele durante os depoimentos. Ele era assessor de uma comissão sobre poluição, desenvolvimento e etc, etc. Como era um governo militar e uma ditadura, era disfarçado e tudo era água com açúcar, uma linguagem, vamos dizer assim, bem dura. Não era uma coisa de se debater e discutir. Eu, como tinha já uma formação quase formado, eu acompanhei ele, conversamos bastante sobre agrotóxicos e começamos a ficar amigos ali. Eu voltei, terminei, fiz a minha tese, tive aqui durante várias vezes entrevistando gente, recebendo dados, principalmente do DEMAI, da doutora Alfa da Rosa Teixeira. E quando terminei, numa viagem para a Argentina, eu conheci a minha esposa, que é gaúcha. Estávamos no mesmo ônibus. Então, eu já tinha mais um vínculo com Porto Alegre. E aí comecei a militar também na GAPAM, e naquele momento era muito grave a situação dos agrotóxicos no Brasil. Era algo absurdamente grave. E não existia no mundo uma situação tão absurda, porque o veneno não era chamado de veneno nem de perigoso, ele era chamado de defensivo agrícola. E o veneno era um pó e era vendido por vendedores tipo camelô, que andavam pelas cidades oferecendo aquilo, e eram pessoas que nem sequer escrever sabiam. Era uma coisa tão absurda e o escândalo é tão grande que começamos a discutir aquele debate, debater aquilo. E o Lutzenberg era um homem que tinha trabalhado na BASF alemã. E aí surge esta amizade. Eu comecei a frequentar depois a casa dele, ele frequentou minha casa bastante vezes, entende? É uma casa mais humilde, mais simples, e nós travamos várias batalhas em todo o Brasil desde aqueles 72, 71, 72, até o final, quando ele faleceu. Entende? Essa é a trajetória que eu posso te dar sobre aquele início. Sim, você falou da comissão de poluição, que é justamente a de 72, então foi nesse momento aí que vocês se conheceram, né? E ali tinha uma série de deputados que eram todos deputados, usei a expressão água com açúcar, mas era Hugo Mardini, Marquesan, entende? Tinha um que era um pouquinho mais ousado, que era o Celso Testa, que era do Partido Sem Vez, ele era o relator e ele era do interior do Estado. E era bem jovem, não creio que tivesse 30 anos ou 35 anos. Eu era uma criança, né? Era guri de 20 anos. Então, e aquilo ali eu via que nas reuniões não se podia falar nada. E o que mais tinha na reunião não era pessoas do povo, eram agentes do governo de inteligência que estavam controlando tudo. E você percebe quem vive numa ditadura como era a Argentina, bem mais sofisticada, percebia só os olhares e as pessoas e sabia o que estava acontecendo. Eles estavam ali, sim.
Meio que para coibir também, então, né? Não Também. era qualquer coisa que se podia falar, né? Imagino. Isso. E você pode nos contar uma lembrança significativa sua com Lutz? Eu sei que você, né, tem Tem, muitas. tem Se você muitas. pudesse escolher uma assim, A pensar mais, numa lembrança mais pessoal e outra mais ligada às lutas, assim. a mais linda de todas, que talvez seja a mais importante, o Lúcio já tinha mais idade, bem mais idade, e ele foi chamado pela Procuradoria da República no Acre para fazer uma inspeção. E me chamou, e o Lutz era muito exigente. Quem conhece os alemães sabe que os alemães são muito estritos, geralmente até excessivamente estritos, comparado com qualquer outro tipo de pessoa. Os alemães são muito rígidos. É melhor a palavra rígido do que estrito. E o Lutz me disse assim: eu não tenho mais o fôlego para fazer isso. Você pode ir lá? Eu disse: se ela requisitar, eu sou funcionário federal, não preciso de dinheiro, não preciso apoio nenhum. Eu só preciso que eles consigam autorização, porque no Ministério, pelas minhas posições, eu era considerado, eu tinha concurso público, né? Mas eu era considerado uma pessoa não confiável da ditadura. E eu nunca me quis ser confiável, graças a Deus, sempre fui o contrário. E Só para a gente esclarecer, você trabalhava em qual setor, Tião? Só para. eu era do Ministério da Agricultura e eu trabalhava no melhor lugar, que era o laboratório de análise de Ah, agrotóxico do Ministério. nossa, Só que eles não queriam que eu fizesse o meu trabalho. Então, eu era cerceado a fazer o trabalho. E aí eu trabalhava e fazia o trabalho e enfrentava eles e ia. Não tinha medo, nunca tive. sim. E fazia o que eu tinha que fazer. Quando o Lutz me disse, eu disse: olha, avisa a procuradora do Acre, ela tem um nome até Sena Couto, a memória não. E ela aceitou que eu fosse. E eu passei um tempo muito grande no Acre, bastante tempo, fazendo um relatório sobre os indígenas Kaxinawá, é uma tribo que fica às margens do rio Imbira, porque é um grupo de empresários paulistas ligados ao governo militar. Eles queriam expulsar das terras uma tribo indígena para ocupar aquelas terras. Nós, brasileiros, não sabemos que o Acre é um território comprado, e, ao ser um território comprado, todas as terras acreanas são terras públicas. E quando começam os projetos de colonização do Acre, também na ditadura, aquilo ali é áreas gigantescas que vão ser, como dizia a ditadura, a região mais próxima da China, a região mais, o porto que fica a 800 quilômetros do Pacífico. Então, você vê que é uma coisa muito bem organizada. As pessoas não sabem, mas um grupo de São Paulo, bastante grande, é um grupo ligado à cana-de-açúcar, ele desejava expulsar os índios. E a melhor maneira de expulsar índios é quando você utiliza algum agrotóxico, voltamos ao agrotóxico. E esse agrotóxico provoca aborto. Os herbicidas do tipo agente laranja, 2,4-D, 2,4,5-T, Tordon, eles são fortemente abortivos. E quando numa comunidade indígena, algumas mulheres que estão grávidas perdem o seu bebê, a terra é considerada amaldiçoada e eles deixam a terra e vão para longe. Era diabólico isso. Eu fiquei lá, fiz o relatório, e a minha alegria com o Lutz, eu disse para a Lídia, minha falecida esposa, corrige bem, porque esse camarada é chatíssimo. Ele gosta de corrigir com sinônimos
E assim, eu sou bem grosso, porque eu não tenho uma formação assim elitista, acadêmica, etc. A Lídia corrigiu, eu entreguei a ele, ele leu, era um relatório com 50 páginas, era pesado, era duro, não grosseiro, mas duro. Ele olhou assim para mim e disse assim: é, esse eu assino embaixo. E assinou, e eu fiquei até meio, como se diz aqui no Sul, né? Eu fiquei até meio abobado, porque eu achava que ele ia me mandar fazer umas 6 vezes, aquele tipo, que ele tinha esse costume de, não, mas isso aqui não está bom, porque não sei o quê. E ele assinou e eu disse, meu Deus. Então, essa foi a alegria, vamos dizer assim, alegria inesquecível, entende? Um reconhecimento de um trabalho difícil, complexo, com muitos dados e com uma precaução muito grande, porque é uma coisa para a Procuradoria da República, não é um relatório de um técnico de laboratório que fez uma análise, não, é uma coisa séria. E o mais triste que eu fico é que eu nunca guardei uma cópia disso, porque não existia naquela época o computador. Eu tirei 4 cópias, dei uma ao Lutz, dei duas à procuradora lá, no trabalho, e uma eu deixei ainda no Acre com pessoas do Acre. Eu tentei buscar isso tanto, e era naquela época, antes da morte de Chico Mendes, e isso me Uhum. marcou muitíssimo até hoje, ainda dá um certo nó no coração, né? Porque é uma lembrança do Lutz, uma lembrança do trabalho, e não foi. E a procuradora proibiu o uso de tudo isso e pôs todo o arcabouço da procuradoria e impediu o uso. O grupo é um Uhum. grupo muito grande dos paulistas, tinha até carro na Fórmula 1. Que ano foi isso, Tião? Isso aí vai ser entre 84 e 85. Ah, então, resumindo assim, eles estavam sendo afetados pelos Iam ser afetados agrotóxicos. muito, iam ser afetados e nós cortamos Ah, antes. conseguiram barrar. Barramos e não é fácil, porque as coisas aqui no Rio Grande do Sul nós temos que são coisas difíceis de fazer lá para cima, equação quase impossíveis de se Pois barrar, é. e nós barramos. Uma vitória, então, que Sim, maravilha. sim, uma vitória, o nome do Lutz era um nome muito importante, e o sacrifício de ir lá e passar tudo aquilo, eu ganhei um cocar muito bonito, um cocar dos índios Caxinauá, tinha mais de 1 metro, eu punha aquele na cabeça e ia até o chão. Nossa, Então eu tive, mas depois as penas começam a estragar, sabe? Eu não tenho técnica de guardar isso, é coisa de. E aí, a minha esposa, um dia eu viajei, quando eu voltei, ela disse: Olha, eu tive que jogar porque estava cheio de traça, porque as peninhas sim, velhas atraem ácaros para traça. Aí, sim. Você não ficou com nenhuma foto disso, dessa época, dessa e quem não, visita, né? olha, é uma coisa interessante. Eu nunca tive muito máquinas fotográficas, eu sempre trabalhava com slide, porque o slide não pode ser Sim. falsificado. Então, Ah, nunca tirei fotografia. O meu medo era sempre ter o documento para não ser preso. Porque eu dizia as ah, coisas, eu sempre sim, dizia, slide não se falsifica. Isso eu aprendi em aula sim. na faculdade. Use slide, porque slide não tem Uhum, negativo. Ele é o negativo. E ninguém pode sim. fazer trampa. Uhum, certo. Ah, que lembrança maravilhosa, né? Ter um relatório desse aprovado, assim. É verdade. E, assim, pensando na agroecologia, né? O que que você diria, assim, que seria a contribuição do Lutz, assim, nessa A área da contribu- agroecologia? nós percebemos uma coisa muito interessante. O Lutz tinha um comportamento que, às vezes, aqui nós não entendemos. Eu viajei com ele umas 3 ou 4 vezes para a Alemanha, junto, e eu via um Lutz na Alemanha que eu não via aqui, que eu não conhecia ele aqui. E eu dizia assim, que gozado esse. Eu dizia em casa para minha esposa, dizia, o Lutz é bem estranho. Eu já tinha morado na Alemanha, tinha estudado lá, tinha passado um tempo bastante grande, então era uma Alemanha meio rara, porque é dividida em 4 pedaços, né? Então você viajava lá sempre com um olho no peixe, outro olho no gato.
sempre controlando. E o Lutz tinha um comportamento interessante. Aqui, eu vi ele se comportar como alemão. E na Alemanha, eu vi ele se comportar como brasileiro. Sabe aquele brasileiro tipo carioca? E na Alemanha não é assim. Na Alemanha, tudo é vago, e ainda mais o país militarmente ocupado, não era, né? E o Lutz fazia coisas lá, e eu dizia assim, que coisa fantástica. Lá em Porto Alegre ele é bem alemãozão, né? Bem estrito, rígido. E aqui ele é bem... E na agroecologia, o mais lindo, é essa atitude dele me fez mudar muito, porque se nós enfrentássemos o modelo da agricultura do governo, de revolução verde, de envenenamento, de tudo, nós jamais teríamos alcançado algum êxito. Mas no momento que nós começávamos aqui a ter um comportamento onde a gente fazia variar o alemão e o brasileiro, como o Lutz fazia aqui e lá, começamos a crescer, porque nós chamamos a responsabilidade para nós, os técnicos, as pessoas, a própria colmeia, a própria cooperativa. Tudo isso era algo magnífico, porque a gente fazia o que o governo deveria fazer e a gente criticava o que o governo estava fazendo. Entende isso? Isso ele nos ensinou e começamos a estudar cada vez mais, porque para fazer uma coisa que ninguém faz, você precisa ter uma base. Como ninguém tinha o conhecimento, a gente tinha que fazer. Mas quem tem a terra e quem precisa fazer é o camponês, é o agricultor. Então, a gente ia fazer com ele e ensinava ele a fazer, só que aí ocorre o fenômeno Brasil-Alemanha. A gente aprendia no momento que ele estava fazendo. Entende? E isso é genial, porque você ensina o outro a plantar um tomate, e quando termina de plantar, ele está terminando de plantar o tomate, ele faz a maneira dele. E você aprende porque você vê ele fazer. E isso é algo tão magnífico que nós começamos a ensinar fora do Rio Grande do Sul. Porque aí você vai aprender com um agricultor que é extremamente culturalmente diferente. Um agricultor da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica Paulista ou Mineira, e aí você consegue. Então, a agroecologia, para nós, passou a ser a praxis de uma teoria que nós tínhamos, e muito boa, para enfrentar um Estado ou governo que não era e que não permitia. Então, nós não ficávamos na militância de dizer, com bandeirinha, agitando bandeirinha. Não, nós íamos para substituir. E esse é um grande legado que Lutzenberg nos deixou, não só como AGAPAN, meio ambiente, mas como agroecologia, ou como as práticas de combate nas grandes campanhas que ele participou, que nós participamos juntos. E, assim, o que você pensa assim, que aprendeu com ele, né? E ficou até hoje de importante assim, na sua prática, na sua vida, né? O mais importante que se aprende, e que muita gente não entende, é que o Lutz, quando colocava as coisas, ele não falava num plano direto para satisfazer uma opinião ou para resolver um problema. Ele colocava as coisas num plano conceitual de tal forma que você poderia tomar de qualquer ângulo e aquilo ascendia, aquilo progredia, avançava. Então, isso também é uma coisa muito importante, porque a pior coisa que tem da ditadura é que as pessoas não têm coragem, as pessoas têm medo. Mesmo aquela que não tem nada a perder, tem medo de perder a vida, obviamente. Mas ele colocava as coisas conceitualmente, você percebia isso, lia e dizia, mas espera aí, isso eu posso fazer de tal forma. E aí nós construíamos as coisas
de forma bem ampla, sem aquela orientação rígida, direcionada. Aquilo fluía de forma ampla e nós envolvíamos todas as pessoas, desde crianças de 5, 7, 9 anos até anciãos, desde pessoas acadêmicas de universidade até o operário ou o camponês que está com o pé no chão ali, na sua roça, ou a família dele, a esposa. Então, era tão amplo que isso nos permitiu abarcar cada vez mais e mais. Nós tínhamos uma penetração bastante grande na imprensa, porque nós treinávamos jornalistas para eles fazerem matéria boa sobre agrotóxico. Nós treinávamos barbeiro, taxista, porque era uma coisa, porque não era uma luta de poder, ou vamos dizer assim, partidária, uma tendência, uma militância. Era algo universal no ponto de vista de que o amanhã será diferente. Nós vamos conseguir fazer isso. E Porto Alegre tem essa característica. Hoje eu posso dizer isso como ancião. Ela é uma cidade que tem essa, vamos dizer, cultura comunitária, essa vida comunitária que era muito forte até muito recentemente, é extremamente forte, mais do que em qualquer outro lugar do Brasil. Não sei se me entende essa complexidade. O que você quer dizer com isso, com a terra ser mais forte? O que acontece? Aqui as pessoas decidem melhor as coisas. As pessoas aqui não põem a mão no bolso e batem o ombro. Aqui você pode chegar e dizer assim, vamos fazer isso? Se o outro não estiver de acordo, ele diz, não vou fazer isso, não. A minha filha hoje já está com 53 anos, mas quando eu chegar perto e dizer assim, vamos fazer isso, ela dizia assim, não mesmo. Não mesmo. Entende? Aquilo não mesmo é praxe. Todo mundo aqui diz, quando diz não, é não mesmo, e acabou. E sai daqui, pronto. Mas você acha que o Lutz era assim, né? Se ele não queria, Não. não mesmo também. Não mesmo. Quando era assim, eu passei... Não é só não, é não mesmo. Não mesmo. Eu passei com ele, com a esposa, dentro da casa dele, em novembro de 1980. Eu conheço muito veneno e conheço muito burocracia de veneno, porque eu era funcionário público, então eu estudava isso, então eu tenho um mundo da burocracia do veneno. Todo o cartório que foi criado dentro do Ministério da Agricultura. Foi criada uma comissão parlamentar gaúcha, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito contra os Agrotóxicos, em novembro de 1980. E nós precisávamos que o grande depoimento nessa CPI, que desse origem à CPI, fosse feito e os deputados fossem obrigados a fazer a CPI. E Lutzenberg colocou toda a verve, toda a idiosincrasia dele em cima. Nós passamos 15 dias. Jacques Saldanha, agrônomo e advogado, tem uma vantagem. A professora, doutora professora da URGS, jornalista. Ilse? Ilse Girardi? Ilse Girardi, ela era jovem, vamos dizer assim, formada, e era assessora da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul. E trabalhava conosco em agrotóxicos. E o que aconteceu? Quando veio a possibilidade de fazer o debate, o Lutz disse, vai ser dentro da delegacia do Ministério da Agricultura. Eu digo, você vai sair de lá preso. Não importa. Já era 80. Não. Então, ele disse, fomos treinar ele todos os detalhes, todos os erros, mínimos detalhes, para que aquilo fosse bem feito. E o Lutz colocou toda
ele tinha um viés teatral bem interessante. Quem gosta de teatro, porque ele fazia umas poses e dizia umas palavras, fazia uma mise-en-scène, parava e fazia simbolicamente um movimento. E aquilo, em teatro, deixa muito... É fantástico isso, entende? E o Lutz, dentro da Delegacia de Agricultura, começa definindo o que é máfia. É horrível isso. Eu ainda me lembro hoje, pode perguntar isso ao Jacques, ele diz assim, máfia, grupo criminoso organizado, mas no Druckhaus, o Druckhaus é um dicionário alemão, né? São 4 volumes, diz assim, diz em alemão, e aí disse em francês, diz em inglês, disse em italiano, e estava anarquizando a palavra máfia, para explicar o que era o cartório do Ministério da Agricultura. E diz, e aqui, ó, nesse livrinho, com as armas da República, era um livro oficial do governo, a multa de 1932 não foi atualizada, está em R$ 1.000, 10 centavos de R$ 1.000. Tirou do bolso uma moedinha, dessas moedinhas da época, não sei se era cruzeiro, cruzado, um daqueles nomes que tinha, tirou e disse assim, essa aqui daria para pagar 30 mil multas. E ali nasceu a CPI. E na CPI foi feito de tudo. Foi a primeira vez que o governo, no Brasil, foi questionado e a CPI foi até o fim. Lógico, não se toma medida porque a ditadura vai continuar durante mais uns 20 anos ainda, como ditadura econômica, né? Mas aquilo ali nos deu a força de alterar a realidade, porque já tínhamos também a agroecologia. Então, esses valores e essa maneira de brigar em 2 frentes, 3 frentes, 4 frentes, isso era a grande vantagem que o Lutz tinha e que era o nosso dia a dia, nosso convívio. Sim, agora você falou também, né, porque você deu o depoimento quando eu estava escrevendo a tese, né, enfim, várias vezes conversei com você, e agora eu estava lembrando, né, eu me lembro que você comentou que a esposa do Lutz, né, Marie, fazia um café muito bom, né? Gostosíssimo. Nunca, olha, eu conheço todo o café mexicano, os melhores cafés da Nicarágua, conheço café colombiano, café brasileiro. Eu estudei na Alta Mogiana, então eu sou um caipira que conhece um café, mas aquele que ela fazia, eu não sei de onde veio aquela torragem, porque era torragem em casa, hein? Não era torrefação comprada. Ah, Ela tinha maquininha manual, que é aquela máquina muito antiga, que a minha avó já teve aquela maquininha, e ela torrava e fazia, eu dizia assim, o cheiro era aquele cheiro de 1950 da minha infância, 50, que 60, maravilha. que alguém começava a fazer o café, até a vizinhança corria para casa da minha avó, Né? entende? Uhum. E eu sentia aquilo, e eu passava a noite toda, porque a gente trabalhava de noite com Lutz, porque eu tinha que, de dia, trabalhar no laboratório do governo, né? Treinando ele, tinha que tomar café a cada 2 horas, tomar um café para poder ficar em pé, né? O café tem essa Ah, vantagem. Então, aquele café dela, olha, a mim é uma coisa marcante, marcante, marcante até hoje. Eu ainda sinto até o aroma do café, como está fazendo, que é o mais gostoso do café, não é tomar ele, é sentir o aroma quando está sendo preparado. E eu sempre sim. tomei café sem açúcar, não tomo café com açúcar, entende? Sempre. Uhum. E aí você sente mais ainda o paladar do café. Um café com sabor de luta. Não, era um café, olha, eu não sei onde é que eles compravam, porque deveria ser muito caro, porque se ele trazia de São Paulo, ou eu não sei, nem sei se era Uhum. brasileiro, mas eu acho que era brasileiro, sim. Sim. Aqui, o único lugar que eu encontrei esse café foi na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nas vezes que eu tive lá, não era mesma coisa, mas era Uhum. muito bom mesmo. Sim. Depois não encontrei mais esse café aqui em lugar nenhum do Uhum. país. Na Colômbia é fácil encontrar, né? Ah, sim.
Tião, e tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Alguma lembrança, alguma coisa sobre o Lutz? Uma última lembrança que o Lutz, isso é bonito, porque como eu estava sempre metido com veneno, brigando com veneno, um dia eu já não estava mais no ministério. Quando entrou o Collor de Mello me chutou. Eu fui eliminado do Ministério da Agricultura, o único agrônomo, hein? Eu fui eliminado do Ministério porque a indústria mandou, né, que me eliminasse. Eu tinha concurso. E o Lutz, através da Magda Renner e da Giselda, elas disseram: o Lutz está sozinho lá em Brasília, você tem que ajudar ele. Eu disse: mas esse desgraçado desse Collor me colocou em disponibilidade, eu estou em casa sem fazer nada, que eu vou ajudar o Lutz? Eu vou, não. Aí a Magda me disse: não, não, ele precisa. Nós fomos, nós fomos falar com o Lutz, ele estava no primeiro dia, era o primeiro dia que ele voltava a Porto Alegre. A posse dele é no dia 15 de março. Ele me diz assim, por telefone: você falou com a Magda? Eu disse: sim, falei. Eu posso te encontrar? Eu disse: sim, às ordens. Vá para o aeroporto, o meu voo baixa às 18 horas. Não é voo comum, é voo do governo. Eu disse: onde é que será que para o voo do governo? Porque a gente sabe buscar lá onde saem as pessoas, né? Ali não sai ninguém, não sai ali. Eu disse: bah, como é que eu faço? Fui lá, perguntei onde é que chegava, aí disseram: não, é lá naquele portão. Cheguei lá, o Lutz olhou para mim e disse assim: eu estou com sede, eu vou tomar um chopinho. Ele adorava tomar chopinho e comer bolinho de bacalhau. Eu vou tomar um chopinho. Eu disse assim: precisa ser aqui? Sair do aeroporto, né? Um lugar que está todo mundo te olhando. Ele disse assim: não, não, vamos lá que eu tenho que dar um documento. Ele me deu o primeiro documento do primeiro dia de governo, vamos dizer, 16 de março. Era a desregulamentação da lei de agrotóxico. O Collor entregou a ele, no primeiro dia, o documento. E ele me disse: lê aqui. Eu olhei e disse: desregulamentação? E olhei, quando olhei, estava assinado. Estava assinado pelo ministro da Agricultura, que era um paulista descendente de espanhol, tem o nome assim, os sobrenomes espanhóis, sabe? E o outro era Alceni Guerra, do Paraná. E eu olhei e disse: Lutz, tem um erro aqui. Esse camarada assinou com uma caneta com tinta vermelha. E, pelo que eu estudei, quem assina com letra vermelha são os reis. Só os reis podem assinar com letra vermelha. Aí o Lutz, daquela maneira bem irreverente dele, bem, vamos dizer, a palavra íntima, né? o privado, ele olhou para mim e disse: eu falei para esse, e disse uma palavra feia sobre a pessoa. Ele me disse que é médico e assina com sangue. Aí eu disse: é mesmo, é isso que você falou. E fiquei quieto, né? E eu disse assim: falta a tua assinatura. Ele disse assim: eu não quero assinar isso. Eu disse: se tu assinar isso, tu perde toda a tua vida, toda a nossa campanha, toda a nossa luta. Não, mas eu quero que você venha me ajudar. O primeiro trabalho que nós fizemos foi ir, a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, o doutor Edson Milaré, à Baixada Santista, onde a Ródia francesa, tinha criado 19 focos de substância chamada PCB, policloradas bifenilas, riquíssimos em TCDD, tetacloro de benzoparadioxinas, e distribuía aos agricultores de Samaritá, um terreno público, como adubo. E no sítio do Coca, olha, já se faz 40 anos isso, hein? No sítio do Coca, o dono do sítio tinha morrido. E nós colocamos ali, com o Ministério Público Paulista, nós fomos lá e depois nós soubemos, depois que nós fizemos tudo,
é que o CEO da Ródia no Brasil era o senhor Vaz Musa. Vaz Musa era o maior financiador da campanha de Collor de Mello. E nós fechamos o incinerador, lacramos o incinerador da Ródia, que era queimado a céu aberto, dioxinas, ali na Baixada Santista, entre Cubatão e São Vicente. E essa foi a maior obra. Depois entrou o Sindicato dos Químicos, entrou uma médica de nome Agnes, muito ativa, e aquilo ali foi a grande batalha que se venceu. E eu posso dizer, hoje eu posso dizer isso, sem saber, os astros confluíram para que o Vaz Musa fosse punido, né? Logo depois, Collor de Mello vai ser impedido de ser presidente por questões de corrupção, de um automóvelzinho, de várias coisas, mas aquilo ali valeu a pena, aquele sacrifício e aquela situação bastante incômoda de fazer as coisas. Nossa, que bacana essa luta. E o Lutz, né, você falando aí, ele se iludiu, né, no início, pelo menos ali com o Collor, talvez, né? Eu hoje posso dizer, naquela época eu não podia dizer. Ele, quando ele foi convidado, quem fez o convite em nome do Collor foi um senador biônico, chamado Mário, não sei o sobrenome, de Caxias do Sul, que era do Uhum, PFL, daquela turma do Chiarelli, aquele uhum. pessoal, que veio falar com ele. E disse, o Lutz me disse, ele veio falar comigo, e eu disse, e? Não, o que tu acha? E eu sou uma pessoa meio difícil de dar conselho, ainda mais a pessoas mais velhas e com muito maior nível que o meu, né? Eu disse para ele, olha, a coisa que eu aprendi morando na Argentina é que o argentino e o brasileiro vivem brigando por hegemonia. A coisa mais inteligente que eu acho é o Paraguai. Ele fica entre os dois e faz o famoso pêndulo. Ele vai para o lado de um para ganhar carinho do outro. Vai para o lado do outro para ganhar carinho de um. E ele joga, os paraguaios fazem isso muito bem, entende? Os uruguaios não fazem isso, os paraguaios fazem. E eu disse, você tem que ser o pêndulo, porque se você ficar do lado dele, você vai pagar um preço alto, entende? E aí, isso é... Ele me disse assim, eu soube que quem fez a escolha não é. Eu nunca disse isso para ninguém, estou dizendo para ti agora, porque já vamos entrar no centenário, né? Quem indicou meu nome para ele foram duas pessoas com quem eu conversei. E as duas pessoas são totalmente de mundos diferentes. Um se chama Príncipe Charles, que agora é o rei Carlos III da Inglaterra, Sim. que eram muito amigos, estavam sempre aqui, ele estava sempre aqui no Espírito Santo. O Carlos estava sempre, vou dizer, 3 a 4 vezes por ano ele estava ali. Ninguém sabia, porque lá dentro tem pista especial, tem tudo, ali na Bom. chamada Aracruz. É gigantesco aquilo. E o outro dizia, o outro, ele disse assim, Gorbachev, que o Gorbachev era o sujeito da época. Eu disse, bah, mas Uhum. tem antagônicos mesmo. Um tem Pois de é. futuro rei da Inglaterra, seguramente. E o outro, um camarada que está quebrando aquela estrutura rígida da União Soviética. É, é, você não tem muita escolha. Você não tem muita escolha. Os dois Pois é. caciques, os dois são duas pessoas que têm. O Príncipe Charles é conhecido, né? Pelas questões ambientais desde a da juventude. E o Gorbachev criou várias entidades na Rússia, na União Soviética. Tem a Cruz Verde, a famosa Cruz Verde Internacional, nesse setor. Então, essa é uma lembrança assim que está em primeira mão, porque
Nunca foi falado sobre isso, também são coisas mais já ultrapassadas, né? Não, Memórias. mas é importante, aí é um dado importante que você está trazendo aí no nosso vídeo, né? E pelo tudo que eu pesquisei, né? Ele achou que, tipo, passou a vida toda brigando contra, né, o que os governos faziam. E aí, quando ele tinha a chance de estar numa posição de poder, né, de poder influenciar alguma coisa, se ele dissesse não, poxa, né, ia ser meio contraditório, né? Não, é Até. uma covardia, né? Foi Pois é, covarde, não sim. aceitou. E foi um período conturbado, esses 2 anos. Ele muitas vezes bateu de frente com o Collor, com outras pessoas do governo, e fez o que ele achava que estava certo, né? Então, assim, ele não foi fácil, mas, né, ele passou esses 2 anos aí tendo que continuar lutando, né? E pôde Você, fazer, acho que teve algumas coisas positivas que ele influenciou, né? e você vai ver que ele vai ser eliminado em fevereiro, 4 meses antes da Eco 92. Sim. Entende? Eu estava junto com ele lá em Brasília nesse dia. E Uhum. o mais interessante é que, naquele momento, todas as forças, vamos dizer assim, retrógradas brasileiras, todo o poder e toda a estrutura brasileira, que é muito forte, eles tinham muito medo que, durante a conferência, o Lutz resolvesse, vou usar uma expressão carioca, rodar a baiana. Rodar a baiana e fazer um escândalo. Aí que ele vai ser. Né? E isso aí já era o grande desgaste que houve, porque houve muito Sim. desgaste. A, Sim, a, é porque a ideia é que ele trouxesse prestígio para o Collor, né? Quando lá no início, aí quando chega o momento de brilhar, vamos dizer assim, lá na conferência, aí ele já não estava mais, né? Enfim. você vê uma coisa que é importante. Eu estava na casa dele sentado, ele ficava num parque lá, um parque que aparecia cada cascavel. Ele foi picado por uma aranha, dessas aranhas de cerrado, e aquilo dá uma reação horrível. Eu vi a reação, ele tinha tirado um abscesso do cotovelo, e Uhum. todos os pontos já estava fechada a cicatriz, abriu tudo de novo em função da Nossa, toxicidade do veneno. Eu fiquei apavorado, porque um médico foi lá e eu fiquei. E o médico disse: não, isso é normal, essa aranha faz esse tipo de reação, uma reação absurda. E, e lá nessa casa chegou o chefe do SNI de Collor de Mello, chamava-se PP. É um sujeito que eu nem sei se ainda é vivo, um rapaz, vamos dizer assim, de uns no máximo 35, 40 anos. E esse PP, aquela equipe do Collor era assustadora, sabe? Esse PP trouxe um documento, um calhamaço de 1.200 páginas sobre o projeto atômico. Né? E o Lutz disse: vê, assim como ele falava, né? Olha aqui, me trouxe agora às 10 horas e quer que eu entregue 1.200 páginas dentro de 3 horas. Eu digo assim, Lutz, na agronomia, a gente vê tão pouco radioatividade e radioisótopos que eu não posso nem me oferecer para ler isso aí. Entende? Não, 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 isso aqui ninguém pode ler, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma leitura um pouquinho. 2 semanas depois, eles estavam colocando aquela pá de cal no buraco lá na serra, nas nascentes do rio, eu creio que é Tapajós, né? Nascente do rio Tapajós, Serra do Surucucu. Era o buraco atômico que tinha ali para fazer as experiências. Imagina, já tinha um buraco pronto. Dizem que é profundíssimo aquilo. E aí aparece a foto do Lutz pondo uma pá de cal junto com o presidente, e eu disse: caramba, pelo menos alguma coisa se conseguiu, né? Agora estão falando de novo que se precisa fazer bomba atômica. Adianta? Não adianta. Entende? certo. Nossa, que maravilha, quantas,
memórias aí importantes que você trouxe para nós, né, Tião? Te agradeço muito, então, né, por ter participado aqui do primeiro programa dessa playlist, né? Enfim, em breve vamos ter outras pessoas que conheceram Lutz também para trazer suas memórias, né? E, enfim, te agradeço muito mesmo, Tião. Eu que tenho que agradecer, não só lembrar um amigo, um companheiro de luta, uma luta tão nobre, tão importante, que às vezes a gente não entende, mas no Brasil as coisas são bem incompreensíveis. Agora, com o centenário, é possível que se venha a discutir melhor e mais profunda, de forma mais consolidada, a participação do Lutz em toda essa campanha, não só no Brasil, em toda a América Latina se tem essa vivência, porque para nós é importante a figura, o comportamento e as lembranças. E essas lembranças são fundamentais para se consolidar uma identidade cultural. Essa identidade cultural, hoje, ela tem um rasgo ambiental, e esse rasgo ambiental é fundamental para o amanhã, para o futuro, para uma nova agricultura, para uma agroecologia, até para a humanidade. Por isso, as ordens, é um prazer imenso estar contigo, e estamos às ordens, o que precisar, conta com a gente. Ai, muito obrigada. Porque a ideia também é isso, né? É o centenário, é importante falar do Lutz, mas para além disso, aproveitar também para justamente trazer essas lutas, a importância dessas lutas para hoje, né? Que a gente não, não, não pode parar nunca de lutar contra, né, os agrotóxicos e a favor da agroecologia, né? Então era isso, pessoal. Um abraço a todo mundo